Graça e paz a todos, um bom dia, paz do Senhor, os nossos irmãos que estão aqui presentes, graças a Deus por isso, e nossos irmãos também que nos assistem nessa hora, através dessa transmissão. Graças de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Queria te convidar já a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, diz assim para nós. O tema desse período aqui que Paulo escreve a Timóteo diz que é o estímulo no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Pai, mais uma vez nós queremos entrar na Tua presença, te agradecendo por esse rico privilégio de expor a Sua palavra nessa hora. Deus, aqui para os nossos irmãos presentes e para aqueles também que se encontram nos seus lares. Que eu possa estar trazendo ao nosso coração, Deus, um desejo e um coração e uma mente ensináveis nessa hora, Deus. Que queiramos, que desejemos aprender do Senhor nessa hora, Deus. Que toda barreira, Deus, que todo conflito interior que existe dentro de cada um de nós, contrários à Tua palavra, seja quebrado nessa hora, seja derrubado nessa hora, e que a Tua palavra penetre no nosso coração, penetre na nossa mente profundamente, Deus, e faça aquilo que lhe apraz, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ser conosco, Deus, na exposição da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve a Timóteo essa segunda carta, e o cenário, o pano de fundo dessa carta é de um apóstolo Paulo já à beira do seu martírio, já à beira da sua morte. Um apóstolo Paulo envelhecido, um apóstolo Paulo sofrido, machucado pela vida, sabendo que tudo aquilo ali
acima de tudo, tinha valido a pena. E agora esse apóstolo Paulo, em prisão, também escreve essa carta que 1º, 2º Timóteo e Tito são conhecidos como as cartas pastorais. E elas têm um conteúdo diferente das outras cartas. Porque agora Paulo está escrevendo para aqueles, tanto Timóteo como Tito, jovens pastores, que dariam sequência a esse legado de fé. Então era importante o apóstolo Paulo afirmar para eles que, apesar de tudo aquilo que ele tinha vivido e que estava vivendo naquele momento, valia a pena sofrer por amor de Cristo. O apóstolo Paulo também está dizendo para eles que, dentro do conteúdo de tudo que ele vivenciou, de todas as alegrias, de tudo isso, também estava doses fortíssimas de sofrimento no meio dessa caminhada cristã. Ou seja, o apóstolo Paulo estava afirmando para esse jovem pastor Timóteo de que valia a pena sofrer por esse evangelho. E agora ele escreve essa carta com um desejo profundo de estimular a fé desse jovem pastor, para que ele desse continuidade a esse legado. Paulo está aqui, segundo os escritores, segundo os historiadores também, praticamente já com a corda no pescoço, ali pronto a ser entregue à morte. Sabia da iminência que era, sua sentença já tinha sido decretada, de que dali não teria mais condições de escrever mais nada, não teria condições mais de desenvolver, de caminhar além daquilo que ele já tinha feito. E ele olha para todo esse ministério, ele olha para toda essa atividade cristã, de pregação, de conselho, de pastoreio que foi exercida por ele, e ele mostra para Timóteo que tudo aquilo ali não foi em vão, que tudo aquilo ali valeu a pena cada segundo que ele padeceu nessa terra em favor do reino de Deus. Por isso ele começa chamando a atenção de Timóteo para que ele se fortificasse na graça. Alguns historiadores vão narrar, como também um pano de fundo aqui, as impressões do apóstolo Paulo em relação a Timóteo naquele momento. Timóteo era alguém que foi chamado a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo, foi alguém que foi discipulado pessoalmente pelo apóstolo Paulo, alguém que tinha uma relação íntima, que o apóstolo Paulo apostava todas as suas fichas, que seria ele quem daria prosseguimento àquele legado. Mas nesse momento específico, os historiadores vão trazer para nós uma ideia de um Timóteo intimidado, um Timóteo que estava amedrontado por tudo aquilo que estava passando, um Timóteo que talvez estivesse refletindo sobre muitas coisas, se realmente, de fato, valeria a pena trilhar esses caminhos que o apóstolo Paulo tinha trilhado: naufrágios, ser espancado, ser aprisionado, passar fome, tantas outras coisas que se passaram no ministério do apóstolo Paulo. Talvez agora Timóteo olha para aquilo, a gente não sabe, a gente especula que talvez outras pessoas pudessem estar influenciando Timóteo nesse momento, dizendo: olha, foi muito bom, foi muito interessante, foi riquíssimo, mas você agora é o seu ministério, agora é a hora de dar uma nova roupagem para isso tudo. Talvez não valha a pena se arriscar tanto como o apóstolo Paulo se arriscou. Talvez tenha uma outra vertente, talvez tenha um outro caminho, talvez tenha um outro evangelho. Alternativas ao ministério, alternativas à vida cristã estavam sendo apresentadas para Timóteo naquele momento, e Paulo sabia muito bem disso. Talvez Timóteo estivesse também tentando preservar a sua vida, preservar a sua fé. Talvez Timóteo estivesse se escondendo
Talvez Timóteo não quisesse se expor, com medo de parar lá no mesmo lugar que o apóstolo Paulo. Talvez Timóteo também estivesse olhando para aquilo tudo e pensando, vale de fato a pena trilhar dessa forma? Será que é isso? Será que é esse o destino que está reservado para mim também? O apóstolo Paulo está agora, ele vai narrar que ele está abandonado. Aqueles que caminhavam junto com ele o abandonaram. Algumas pessoas tentavam animá-lo por tudo aquilo. Pairava uma atmosfera de frustração no meio daqueles homens que caminhavam ali. Olha, termina a vida, era um homem educado, um homem que tinha boas posses, um homem que tinha uma autoridade, e agora está terminando a sua vida preso, humilhado, envergonhado, não tem dinheiro para nada, até a capa para se proteger lá na frente. Ele vai pedir para quando o Timóteo fosse visitá-lo, trouxesse essa capa de volta, porque ela serviria também como um cobertor, aqueceria. O apóstolo Paulo dele mesmo, nesse momento, não tem nada para ofertar a Timóteo, a não ser o seu legado de fé. Não deixa herança para ninguém. Os cuidados da vida que nós tanto nos preocupamos, um seguro de vida, um plano de saúde, posses, bens, nada disso o apóstolo Paulo pode agora colocar como um testamento. Se há um testamento que o apóstolo Paulo podia deixar para Timóteo, era essa carta. Essa carta seria a maior herança que o apóstolo Paulo poderia deixar para o próprio Timóteo. Esse incentivo à fé, dizendo para ele que valeria a pena dar continuidade, valeria a pena continuar levando esse bastão adiante. E aí o apóstolo Paulo pede a ele que, além de se fortificar nessa graça, que ele passasse a ouvir também das outras pessoas que foram testemunhas desse ministério, homens como Barnabé, outros homens que continuariam ali próximos a ele, para que ele se achegasse a esses homens e ouvisse também de tudo aquilo que talvez ele não presenciou no ministério do apóstolo Paulo, que talvez não trouxesse agora na memória dele o quanto valia a pena esse ministério. Talvez na mente e no foco de Timóteo só estava olhando para tudo aquilo que era frustração, para tudo aquilo que era simplesmente sofrimento. E aquilo talvez não estivesse impactando o coração dele e o fazendo continuar nessa caminhada, nessa jornada. E aí o apóstolo Paulo chama ele. Aquilo que você viu e ouviu de muitas testemunhas, isso continue transmitindo a homens fiéis, ou seja, era necessário que Timóteo continuasse dando prosseguimento a esse ministério. Era necessário que, da mesma forma como o apóstolo Paulo o encontrou, o acompanhou, o discipulou, o preparou para a vida e para a morte, que ele também desse continuidade a isso, para que ele não fugisse dessa realidade. E o apóstolo Paulo chama também a ele: participa desses sofrimentos comigo, como um bom soldado. Paulo usa muito essa visão, né? Usa muito esses termos de combate, porque a vida cristã, ela é de fato um combate diário. Quando nos afastamos disso, quando nos afastamos desse tipo de pensamento, quando nos afastamos desse tipo de visualização da vida cristã, a nossa tendência vai ser se frustrar. A nossa tendência vai ser também cair num desânimo profundo. Se entendermos que a vida cristã não está relacionada com lutas, não está relacionada com combate, nós vamos cair nesse período em que Timóteo estava aqui, de se esconder, de temer pelo pior,
por temer, acima de tudo, pelo final das nossas vidas, que é algo que nós quase não falamos, pensamos que vamos viver nesse corpo presente eternamente. Bem como os nossos amigos, os nossos entes queridos, que nós gostaríamos tanto que permanecessem conosco eternamente. De fato, a nossa natureza humana ela não gosta de perder. Não está embutido em nós esse sentimento de perda, e quando ela acontece, e quando isso chega até nós, e quando essas perdas batem na nossa porta, nós não sabemos como reagir, porque nós não fomos criados para isso. Queremos que aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós cuidamos, elas estejam sempre conosco. Aquelas pessoas que cuidaram de nós, que nos davam palavras de ânimo. Quando essas pessoas se afastam de nós, a nossa tendência é ir para dentro de um buraco. Talvez Timóteo já estivesse temendo isso. Perder o apóstolo Paulo, o que seria dele? Sem essa grande referência, sem esse grande homem que o discipulara anteriormente, como é que ele ia dar prosseguimento a um ministério, a um legado, a pregação do Evangelho, sem ter o apóstolo Paulo por perto dele? O apóstolo Paulo está literalmente esperando, dizendo: olha, agora é contigo, agora está nas suas mãos, vai em frente, lute esse Evangelho, olhe para tudo aquilo que foi feito, olhe para tudo aquilo que eu te ensinei. A vida cristã é um combate diário. Você precisa estar pronto para isso. Você não pode se envolver com coisas dessa vida. Deus tem chamado você para algo diferente. Tem um chamado específico para a sua vida. Você é um soldado de Cristo Jesus. Você foi arregimentado. Você foi chamado, você foi sacado do meio de um lugar comum, de pessoas comuns, para fazer algo extraordinário, para viver algo extraordinário e talvez até mesmo morrer por algo extraordinário. Por isso que ele diz que nenhum soldado, e aí Paulo começa a usar figuras aqui que trazem uma ideia mais realista do dia a dia. Ele usa a figura do soldado, usa a figura do atleta, usa a figura do agricultor. Ele diz: nenhum soldado, no versículo 4, em serviço, envolvido com o serviço militar, ele se envolve em negócio dessa vida, ele não pode participar de outras coisas, porque ele está pronto. A guerra pode ser a qualquer momento, ainda que ele esteja ali no quartel, descansando, se preparando, se exercitando, a guerra pode bater na porta a qualquer momento. Ele não pode se envolver com outras coisas que não seja aquele bem, aquele serviço militar. Porque o objetivo dele, para qual ele foi chamado, é satisfazer ou servir aquele que o chamou, aquele que o arregimentou. O soldado precisa estar com um sentimento contínuo de prontidão. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Você não pode ficar frustrado, você não pode ficar caído, cabisbaixo, pensando em outras coisas, tentando se envolver em outras coisas, buscando outros refúgios, tirando o foco daquilo para o qual você foi chamado. Você tem um serviço a ser prestado. Tem uma responsabilidade sobre os seus ombros que você precisa levar adiante, você precisa estar de prontidão. Assim como Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles perseverassem em oração, para que eles permanecessem com Ele, unidos em oração, o apóstolo Paulo agora está fazendo algo similar com Timóteo, chamando-o a permanecer firme, chamando-o a permanecer em prontidão, atento, alerta. Até mesmo em meio ao medo, em meio ao temor, para que isso fizesse algo diferente, para que isso produzisse um estado de alerta. Porque ele também poderia ser preso a qualquer momento e poderia também chegar ao fim do apóstolo Paulo a qualquer tempo. Então, por isso, ele não poderia esmorecer
Havia uma obra que tinha sido chamado para fazer. De igual forma também, o apóstolo Paulo utiliza aqui a figura do atleta. Alguém que precisa, que não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Alguém que precisa se exercitar, mas alguém que precisa entender as regras do jogo. Não adianta ter um atleta muito bem preparado, muito bem alimentado, se ele não sabe as regras do jogo. Vai chegar na hora da disputa, vai chegar na hora lá, ele vai ter que seguir as regras do jogo. E aí o apóstolo Paulo já tinha apresentado as regras do jogo para Timóteo. E dentro das regras do jogo, uma delas era sofrer por amor de Cristo. Fazia parte daquilo que o apóstolo Paulo havia o ensinado. Então, assim como um bom atleta que se exercita, assim como um bom atleta que treina continuamente, que quer manter uma alta performance, quer ter resultados, quer ser coroado, quer receber prêmios, além de tudo isso, ele precisa entender as regras do jogo. E nesse ponto que nós temos ressaltado continuamente em relação ao cristianismo bíblico, há um bom conhecimento bíblico, há um bom conhecimento teológico, doutrinário. Essas são as regras do jogo que eu e você precisamos conhecer. Caso contrário, nós não saberemos para onde ir, nós não saberemos como lutar essa vida, essa batalha diária que é a vida cristã. Não saberemos jogar esse jogo que a vida nos convida, conhecendo as regras que Deus estabeleceu para nós vivermos. Também o apóstolo Paulo fala sobre a questão do agricultor, do lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aquele homem que acorda cedo, que precisa ir ali e arar a terra, tem toda uma preparação para que isso seja feito. Não é simplesmente chegar ali e pegar um pacote de sementes, ir para a rua e começar a jogar sementes no chão de qualquer maneira, ir para casa, dormir e esperar o resultado disso. Não. A terra precisa ser trabalhada. Aquele homem precisa acordar cedo todos os dias, acompanhar o desenvolvimento daquilo, tirar as ervas daninhas que estão crescendo perto daquilo que ele plantou, né? Existe um trabalho a ser feito. A coisa não é tão simples como parece. Não dá para jogar as sementes lá e dormir que elas cresçam. Então essas figuras de um bom soldado, a figura de um atleta, a figura de um lavrador, são coisas do dia a dia. São coisas que chamam a nossa atenção para uma vida cristã prática. Para que ela saia dos manuais, para que ela saia daquilo que nós pregamos domingo após domingo, e nós possamos trazer isso para dentro de nós, transmitir aos outros como uma vida prática. Não como super-homens da fé, como pessoas que não ficarão abatidas, como pessoas que não ficarão assustadas diante do sofrimento, diante de tudo que está acontecendo, diante da perda de um ente querido. Sofreremos sim, choraremos sim e devemos chorar muito. Faz parte do sofrimento humano, é necessário. Há um dispositivo de reação psicológica em chorarmos, em sermos sarados através do choro. E essa dor é produzindo em nós esperança, expectativa, experiência, maturidade. Há um motivo para a dor não é sem motivo. Precisamos crescer com isso. O apóstolo Paulo chega no versículo 7 e ele usa uma palavra muito importante para Timóteo. Pondera. Pondera no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo não está falando aqui, reflita. O apóstolo Paulo não usou a palavra aqui, pense sobre isso. Cogite nessas coisas que eu estou falando, não. Pondera. E a ponderação, esse termo ponderar, é reparar, olhar para aquilo ali, tirar, extrair o sumo daquilo ali, tudo,
para que ele possa, em cima daquilo que está sendo tratado, vivenciar o melhor de Deus para ele. Por isso que essa palavra é pondera. É uma palavra grega que ela traz uma percepção clara de entendimento pleno e uma consideração cuidadosa, ou seja, como um manual. Toda vez que Timóteo se sentisse frustrado, amedrontado, com vontade de parar, de desistir de tudo, de se esconder numa caverna, ele precisaria voltar a esses escritos do apóstolo Paulo e ponderar sobre eles. Toda vez que fosse oferecida a Timóteo uma saída, uma estratégia, um novo evangelho, uma nova vida, um novo estilo de vida cristã, ele precisaria voltar aqui e ponderar se faria sentido com aquilo que o apóstolo Paulo havia deixado para ele. Não é um simples conselho, entende? Esse termo ponderar não é um simples conselho para que Timóteo pensasse muito bem no que o apóstolo Paulo estava escrevendo. Era algo para a sua vida. Era algo que ele tinha que receber, digerir e vivenciar e proclamar para outras pessoas também. Então, por isso ele usa o termo pondera. Pondere sobre isso, e assim nós também, como cristãos, precisamos olhar para a palavra de Deus e não pegar ela simplesmente como algo que traga alívio para nós, mas ponderemos também sobre a questão do sofrimento. Não peguemos apenas as partes boas do Evangelho, mas que ponderemos também sobre a possibilidade de perdermos as nossas vidas em prol do Evangelho. Que ponderemos sobre a possibilidade e a necessidade de, num tempo como esse, nos expormos pelo Evangelho. Que ponderemos sobre a questão do medo, que em sequência traz o pânico, que na sequência traz a depressão, e como consequência nos coloca em isolamento. Que as coisas que estão sendo ditas nas televisões, na internet, não seja aquilo em que nós coloquemos o nosso coração, mas Paulo está chamando Timóteo, a mim e a você, a ponderarmos nessas coisas. A olharmos para isso aqui como uma realidade que está muito próxima a mim e a você. Nós temos falado aqui, estamos todos expostos. Ninguém quer morrer. Ninguém vive nessa terra que não olha, eu quero morrer. Mas isso faz parte da nossa vida. Temos um começo, temos uma vida desenvolvida e temos um fim. Ele vai chegar para cada um de nós. Nós não sabemos quando, nem como. Mas vai chegar. E nós precisamos estar cientes disso. Então, o fato de morrer não deve ser em si só algo que nos pare, algo que interrompa, algo que nos coloque trancafiados dentro de casa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Olha, a curva é em maio. Olha, a curva é em junho. Olha, a curva é em setembro. E nós vamos ficando dentro de casa, apavorados, amedrontados. A pessoa já sabendo de que não querem botar nem pé no portão das suas casas. Por outro lado, nós temos ouvido notícias de pessoas que estão em casa, respeitando todo o isolamento e estão sendo contaminadas. Lembra-te de Jesus Cristo, versículo 8, ressuscitado de entre os mortos. O apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção de Timóteo para pensar em Jesus Cristo, para olhar para um Jesus Cristo, não para aquele Jesus Cristo lá, todo dilacerado, aquele Jesus Cristo que as pessoas gostam de fazer filmes sobre ele, gostam de colocar imagens de aquele sangue derramando nele, mãos furadas. Não, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dele. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado.
Essa é a esperança que você precisa colocar no seu coração. Essa é a visão que você precisa manter. E falar acerca de Jesus, que sofreu, que foi martirizado, que pregou, que não foi ouvido por muitas pessoas, mas que ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Ressuscitarmos também com Ele, que é descendente de Davi, segundo o Evangelho que eu preguei, o meu Evangelho, pelo qual eu estou sofrendo, algemas, estou preso aqui como um malfeitor, como um bandido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Eu estou sofrendo aqui como se fosse um malfeitor, como se eu tivesse contrariado todas as leis, que eu tivesse roubado alguém, matado alguém. Eu estou preso simplesmente por anunciar essas verdades. E aí vem o finalzinho do versículo 9, que eu tenho mencionado bastante. Gostaria que você olhasse com atenção nessa hora. Chamam de parte B, né? Ou parte final do versículo 9. Dá uma olhadinha que diz. Eu estou preso como um malfeitor, contudo, porém, entretanto, todavia, a palavra de Deus não está algemada. Amém? A palavra de Deus não está algemada. Deus tem falado, mesmo estando preso, Deus tem me usado nesse lugar, tem testemunhado para vidas aqui. Esse momento da vida do apóstolo Paulo, no seu ministério, é um momento em que já não tem mais espetáculo. Esse é o momento em que não tem mais milagres acontecendo. O maior milagre que o apóstolo Paulo poderia produzir na vida das pessoas agora era no coração, através do seu testemunho. Por isso era necessário ponderar sobre isso, saber que a palavra de Deus não estava presa. Se ele também fosse preso, Timóteo também fosse preso, para que ele não ficasse frustrado em relação a isso. E a palavra de Deus nunca ficaria presa, ele nunca ficará preso, amém? Nós temos essa certeza. E aí ele diz, caminhando aqui já para o final, por essa razão, tudo eu suporto, por causa dos eleitos, aqueles que foram chamados por Deus, por sua soberania, por sua graça, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com essa eterna glória, porque essa palavra é fiel. A palavra de Deus é fiel. Deus permanece fiel com cada um de nós em meio ao sofrimento, em meio a pandemias, em meio às guerras, em meio aos sofrimentos. Nós que vivemos aqui no Ocidente, nós não temos muita ideia. Essa carta bate para nós, talvez não desça muito bem. Nós não conseguimos digerir isso muito bem, mas há crentes nesse momento que se identificam muito bem com isso, porque estão sendo presos por causa do Evangelho. Existem crentes nessa hora, pelo mundo, que estão sendo decapitados por causa dessa palavra. Estão sendo queimados vivos. Nós não procuramos nos informar sobre isso, mas os relatos que chegam a nós, através das agências missionárias, é que um total de 330 mil, grava bem esse número, porque a gente olha muito para os números das mortes do Covid, etc. 330 mil vidas cristãs são tiradas através do martírio anualmente. A ONU não se preocupa com isso, a Organização Mundial da Saúde não se preocupa com isso, nenhum outro tipo de organização que não seja as organizações missionárias se preocupa. Talvez nem mesmo as igrejas do Ocidente, como a nossa aqui no Brasil, se preocupe de fato com isso, que 330 mil servos de Deus anualmente estão sendo estraçalhados por causa dessa verdade. Eles não estão morrendo de câncer, não estão morrendo de AIDS, não estão morrendo de coronavírus, de febre, de pneumonia, estão morrendo por falar do Evangelho.
Estão morrendo por simplesmente crer nisso aqui, por ser identificados de alguma forma. Olha, eu acho que aqueles ali são cristãos, vamos lá e elimina, porque eles são uma ameaça para esse mundo. Nós somos a verdadeira ameaça para esse mundo. Esse evangelho, essa palavra que não está presa, que é fiel, ela é uma ameaça para esse mundo. As pessoas não querem ouvir o evangelho. É tolo quando nós dizemos e ouvimos, olha, as pessoas estão sedentas pela palavra. Não estão. Elas não querem isso. Ninguém quer ouvir isso. O evangelho, a Bíblia chama esse evangelho, essa pregação do evangelho de loucura. Isso é contraditório para o dia a dia da humanidade. Ninguém quer saber disso. Nós continuamos caminhando por fé, pregando esse evangelho insistentemente. E muito insistentemente, em alguns casos. Para que as pessoas ouçam isso. Para que essas coisas desçam ao coração e de alguma forma sejam despertadas para a sua necessidade maior, que é uma vida com Deus. Nós não precisamos saber se a hidroxicloroquina vai funcionar, se outros remédios vão chegar, se a vacina do Covid vai chegar. A nossa preocupação não precisa estar nisso. Mas sim, de fato, se nós estamos em Cristo, se essas palavras temos ponderado nessas verdades, se essa palavra de fato permanece fiel no meu e no seu coração, se temos esse destino traçado para nós, se podemos afirmar aquilo que o apóstolo Paulo afirma aqui já no final, versículo 11, fiel a essa palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, independente do que aconteça conosco. Se eu e minha família inteira formos dizimados pelo Covid, e talvez daqui a um mês, 2 meses, não estejamos mais aqui, juntos com essa igreja, fiel a essa palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos eternamente. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Seu caráter de Cristo, a sua fidelidade, seu caráter de Deus, a sua fidelidade para conosco, o seu acolhimento, a sua eleição, a sua predestinação da sua igreja, o cuidado com a sua igreja. Deus está cuidando do seu povo, amém? Por isso não tememos, por isso nós não ignoramos as ordens sanitárias de colocar máscara, de passar 2 litros de álcool por dia na mão. Nós não ignoramos nada disso, mas a nossa confiança não está nessas coisas. Colocamos distanciamento nos bancos, marcamos aqui. Temos que falar tristemente para uma pessoa que gostaria muito de estar sentada aqui com a gente, ouvindo essa mensagem do coração desejoso de estar aqui. Você não pode estar aqui, querida, porque você faz parte de um grupo de risco que o Ministério estabeleceu. E essa pessoa ansiosa para estar aqui conosco. E talvez muitos que tinham ou têm a possibilidade de estar aqui nessa manhã, ou até mesmo assistindo online, não fazem. Por que não fazem? Porque não há desejo no coração, porque estão preocupados com coisas dessa vida, porque estão lá o tempo todo olhando as atualizações, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão morrendo. Oh meu Deus, o que é isso? Senhor, livra a gente disso tudo. Não estamos de qualquer maneira sendo indiferentes ou sendo insensíveis com a dor daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Nós também estamos nesse contexto, sabemos o que é perder alguém para essa pandemia.
essa é a nossa perspectiva humana de que estamos perdendo. Esse é o nosso olhar de que estamos perdendo. O Senhor está tomando para si. O Senhor está promovendo para a glória aqueles que são seus. Triste é, de fato, a perda daqueles que não conheceram. Triste é, de fato, aqueles que ouviram esse Evangelho ser pregado, ser transmitido, ser escrito, e não, de fato, não se chegaram a ele. Essas pessoas que estão se perdendo sem salvação, esse sim deve ser o nosso motivo de choro, nosso motivo de tristeza. O Senhor tem estimulado a mim e a você, assim como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para que levantasse a cabeça, olhasse para frente, tomasse um rumo na vida, entendesse que ele era um soldado que estava aqui nessa terra para combater, que essa vida cristã é uma vida de luta, de que ele precisava se comportar assim mesmo como um atleta, que apesar de estar com vigor físico também precisava entender as regras desse jogo, que não é só alegria, não é só bater palma, não é só cantar, não é só fazer espetáculo. Faz parte também botarmos um grupo de coreografia lindo aqui na frente, uma banda tocando excelente, um bom pregador pregando, né? Ouvindo uma palavra maravilhosa, que tem uma voz bonita, um tom de voz bonito, que use palavras que confortem o nosso coração. Mas as regras do jogo também fazem parte dessas coisas. E como um agricultor também, alguém que cultiva a terra, cultiva o seu próprio coração em relação a isso. Uma prática devocional diária, um desejo pela leitura da palavra, a prática da oração, um desejo de caminhar próximo a uma santidade em Deus, que não tenha vergonha em falar em santidade, que não tenha vergonha em se expor em relação à sua fé, que não tente ser simplesmente alguém político, corretamente político, como a sociedade quer nos chamar a ser, mas alguém que, como um bom soldado, creia que aconteça o que acontecer, a palavra de Deus não está algemada, e que essa palavra